depois do 180. Então, esses foram os comandos para girar o eixo do carro. O que que, o que que vai ser feito disso? Você não vai usar esse, ou esse, ou esse, ou esse aqui. Não, você vai usar todos. Em todas, vamos supor que você está fazendo uma curva. Aí você vai usar um pouquinho desse. Ah, você solta o acelerador ali por uns, sei lá, meio segundo. Aí depois, enquanto você está acelerando, você vai apertar o freio de mão depois. Então você vai usar tudo isso aqui. Em uma única curva, você é capaz de usar tudo isso aqui. Eu ensinei separadamente, porque assim é muito melhor de aprender. Eu só sistematizei algo que talvez você que esteja assistindo aí já faça. Entendeu? Ou não, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Tá sistematizado. Um por um. O que você faz? Você vai praticar. Vai praticar um por um. Praticar isso, vai praticar isso, vai praticar isso. Depois, tudo vai se juntar e você vai fazer sem perceber. Com prática, né? Se você ficar praticando também. Então, bora pro comandos para manutenção de traçado. Traçado é aquela é o caminho que você vai fazer na corrida, né? É aquele esse aqui, ó. Esse aqui é o traçado, ó. Corrida começa aqui, aí você tem uma curva, tem aqui, tem aqui, tem aqui, assim. Aí você vem aqui, ó. Aí você passa aqui, ó. Vai fazendo assim, ó. Você vai pegando o melhor traçado possível, o mais rápido da pista. Entendeu? E aí, a gente vai aprender comandos para fazer a manutenção desse traçado perfeito. Ou, melhor dizendo, o mais rápido. Vamos aprender o primeiro comando aqui para fazer a manutenção do traçado. O tapinha, que é apertar o freio de mão várias vezes, ó. Quando você fica apertando o freio de mão várias vezes, você impede o seu carro de perder o controle de eixo. Vou mostrar aqui, ó. Ó, o carro tá aqui. Olha o que pode acontecer. Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó, virou demais. Ou então, ele pode vazar pro outro lado, ó. Ó, ou então ele pode perder o controle, entendeu? Tô aqui fazendo zigue-zague, aqui eu perco o controle e bato. Você dá tapinhas no freio de mão, você consegue meio que congelar o seu carro no lugar atual que ele está. Ele fica mais firme, entendeu? Então eu tô aqui fazendo uma curva, um drift, e ele começa a querer entrar muito pra parede. Aí eu vou perto de uns tapinhas no freio de mão, jogo ele pro outro lado. Ou então, quando eu acabo de fazer um drift aqui, ó, e quero colocar ele em linha reta de novo. Aí ele vai e joga o bico lá pra puta que pariu. Aí eu aperto, vou dando sapinha no freio de mão pra ele não virar demais. Pra ele voltar pra linha reta aqui, ó. Tranquilo, ó. Ó, fazendo drift. Aí quando eu vou voltar pra linha reta aqui, ó, eu dou uns tapinhas no freio de mão aqui, ó. Não deixa ele vazar. É uma das formas de controlar o traçado. Entendeu? É como se o seu carro deixasse de fazer o que ele quer, devido à física do jogo, e começasse a fazer o que você quer. Você assume o controle dele ali. Vamos pro próximo. RP-Inércia. Por quê? Porque você vai soltar o acelerador e deixar que a inércia e o RPM residual, é o que restou de RPM ali, levem o carro na diagonal. É assim, ó. O que acontece? Quando você faz um drift, vão ter três forças atuando sobre o seu carro. Uma força vai levar o seu carro para frente,
Você só cria ela acelerando, a força da aceleração, ela vai mover seu carro naquela direção ali, ó, pra frente. Tem outra força que é a força da inércia, que vai jogar o seu carro na direção que ele estava antes de você girar o eixo dele. Não é porque você girou o eixo dele que automaticamente ele vai a 300 por hora nessa direção. Não. Ele continua, ele continua por inércia na direção que você estava. E vai ter outra força que é oposta à inércia, que é o atrito. O atrito, ele só vai atuar contra a inércia. Porque como a roda gira aqui para frente, não tem, não tem atrito, né? Ela vai girar e ele vai para frente enquanto tiver impulso. Aqui não, aqui o pneu não está girando para aquele lado, ele está indo só por inércia, e aí o atrito está raspando o pneu e diminuindo o valor de inércia. Então, quando você solta o acelerador, você não corta esse valor aqui, ó, de RPM. Ele vai lentamente baixando. 5.000 giros, 4.000 giros, 3.000 giros. E se está tendo giro, o carro está indo para frente. E enquanto isso, o carro também está indo nessa direção que está inércia. Então ele está indo nessa direção e nessa direção aqui. Qual que é o resultado? Ele vai andar na diagonal. Aqui, ó. Vai andar para cá. Vamos ver? Então eu vou começar a fazer um drift aqui. Vamos na cidade aqui, ó. Então eu vou soltar o acelerador e deixar o carro ir, ó. Fazer mais uma vez aqui, ó. Aqui ele vai pra frente e pro lado ao mesmo tempo, ó. Ó, soltei o acelerador. Não tô acelerando, ó. Agora eu comecei a acelerar. Vou soltar o acelerador de novo aqui, ó. Ele vai para as duas direções. Ó, vou soltar o acelerador. Viu? Perfeito, né? Isso tem muita utilidade porque como você abaixa o RPM aos poucos, o carro ele fica estável. Porque se você corta o RPM de uma vezada só, seu carro ele vai praticamente só na direção da inércia. Mas como ele está indo em duas direções ali, elas se balanceiam, elas se controlam. Além de por ter o atrito atuando contra a inércia. Então são três forças ali se controlando. Então é uma forma estável de virar o seu carro. E também, já entrando no próximo subtópico aí dessa parte de controle de traçado, isso é uma forma de estender o seu drift. Porque como você corta a aceleração, seu carro não vai mover na direção do bico. Então ele vai se mover na diagonal também. Se você virou o eixo do teu carro antes da hora, é uma forma de você estender o drift dele. Estender a distância que ele vai percorrer na diagonal. Por você diminuir a aceleração, que faz ele andar com o bico para onde o bico está apontado. Então, bora pro próximo aqui, ó. Extensão de drift simples. Segurar freio de mão, com ou sem o contra-esterço. É basicamente você apertar o freio de mão, você vai cortar quase que todo o RPM e o seu carro vai se mover na diagonal. Ó, vou segurar o freio de mão. Viu que ele não foi para frente. Se ele fosse para frente, ele ia bater na
parede ali, ó. Ele ia bater aqui, ó. Só que eu cortei o RPM, que faz o carro se mover para frente, e deixei só a inércia e o atrito de força restante. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Viu? Up. Vamos agora para extensão de drift maior, que é o freio com o freio de mão, com ou sem contra-esteiras. Esse daqui você corta o RPM totalmente e só vai sobrar duas forças, o atrito e a inércia. Então, ó, é esse aqui, ó. Não é esse aqui não. É esse aqui, ó. Ó, olha, meu carro foi quase que andou em linha reta. Então você corta totalmente o RPM, fazendo seu carro ir só de lado, ó. Por que que eu apertei o retrovisor? Mais uma vez aqui. Então, ó, cortando todo... Ô, Jesus do céu. Esse modo arcade, os postes parece que é feito de brita, de pedra. Ó, vou apertar o freio de mão, ó. Ele vai totalmente reto. Vou tentar achar um outro exemplo. Eu não acho que foi bem mostrado ainda. Vou fazer aqui, ó. Ó, a parede já tá ali, ó. Nem perto da parede eu cheguei. Ele já não teve como, ele tava horrível. Pronto, ó. Perfeito, demonstração. O carro andando todo de lado. Beleza. Esses comandos de manutenção de drift aqui é a mesma coisa de eixo. Você vai usar esse e esse. Tudo ao mesmo tempo. Tudo em uma única curva você consegue usar esses aqui tudo. Treine um por um. Igual eu fiz aqui mesmo. Treine um por um. Escolhe uma curva, pega um carro fácil aí. Que eu peguei um puta de um carro difícil pra poder fazer isso. Mas foi de propósito mesmo, porque os carros mais difíceis são os que você mais precisa usar esses comandos. E quando você ficar bom em cada um, você vai fazer todos eles sem nem pensar. Agora vamos aqui para comportamentos adversos do carro. O que é o chicote? É o que eu disse, chama efeito alavanca. Só que eu mudei para chicote depois. Esse daqui, ó, após corrigir o bico do carro, ele retorna com força total para o lado oposto. Não sei se eu vou ensinar isso aqui não, porque isso já tá em outros vídeos já. Mas vamos lá, é só três coisas que eu vou ensinar, sim. Após corrigir o bico do carro, ele retorna com força total para o lado oposto. E isso tem relação direta com seus valores de fricção, drift factor, lá no menu Tune o Veículo. Formas de corrigir. Soltar o acelerador, porque você vai aumentar o atrito e a tração. Vamos lá então. Deixa eu colocar uma rodovia aqui.